Olá, amigo, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. As últimas conversas dominicais têm sido essencialmente sobre a Quaresma, como não podia deixar de ser, sobretudo no sentido de ajudá-lo a si e a mim também, porque quando eu estou a falar consigo e com aqueles que me ouvem, no fundo, eu estou a pensar em voz alta para mim próprio em primeiro lugar. De facto, pensar é um diálogo da alma consigo mesmo. E por isso o facto de pensarmos em voz alta permite-nos ouvir melhor. Diálogo da alma consigo mesmo, já na grande linha de Santo Agostinho, né? E enfim, da tradição clássica, portanto, o, o, o ser humano é o ser dotado da linguagem. Né? É interessante que na cultura clássica, por exemplo, em Platão, no Crátilo, tem que é um texto sobre as etimologias e sobre a questão fundamental, filosófica e metafísica dos nomes, saber se eles têm a ver com a nossa natureza ou se são convenções que nada dizem de nós mesmos. E então, no caso da filosofia grega, que o termo que designa a nossa condição humana é anthropos. E Sócrates explica que o nome anthropos diz a nossa natureza que nós somos os seres que refletimos sobre o que vemos. Vê as coisas e reflete sobre elas, procura o seu sentido, não é? Esta ideia de que o ser humano, o homem, anthropos, é aquele que está de pé, olha em frente e reflete sobre aquilo que vê, portanto, o sentido da linguagem, etc. Portanto, neste sentido, nós temos procurado, este é o meu contributo, nestes vídeos anteriores, a refletir sobre o que se vê, neste caso, sobre este tempo da Quaresma, o sacramento da Quaresma, esta realidade, este tempo, portanto, nós estamos habituados, e bem, é assim mesmo, os sacramentos são ritos, são gestos, utiliza-se coisas, não é? Água, pão, vinho, o óleo, ou então gestos, o gesto de imposição das mãos, ou o próprio ser humano enquanto tal, por exemplo, no matrimónio e na ordem, é a importância da palavra que se diz, por exemplo, no matrimónio, o facto de o noivo dizer eu te aceito como esposo e te prometo fidelidade até que a morte nos separe. E a noiva diz eu te aceito como esposo e te prometo fidelidade até que a morte nos separe. A força sacramental e eficaz da palavra. E no sacramento da ordem é a mesma coisa, não é a própria palavra, mas é a própria pessoa que se disponibiliza para ser sinal sacramental da presença divina na história. Que maravilha. Portanto, isto é a eficácia da palavra, portanto, os sacramentos. Né? Ora, o tema da Quaresma, como de resto o domingo, são o tempo. Né? A Quaresma é um tempo, 4 semanas, 40 dias, é mais de 4 semanas, não é? 40 dias, o domingo, pronto, a celebração do tempo como sacramento, né? Como tempo de graça, a seriedade do presente, de hoje, do dia. Aliás, nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Evangelho, nos Evangelhos, as formas temporais são hoje, agora, amanhã, quer dizer, e sobretudo hoje, o agora. Hoje em São Lucas, aquela palavra que Jesus diz do alto da cruz, moribundo, mas perfeitamente lúcido do que é e do seu mistério, respondendo ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. É uma das cenas da paixão mais admiráveis, as últimas palavras de Jesus. Não é? Hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? É Ele próprio. O Senhor é o paraíso. E por isso, nós, no Sábado Santo, estamos a celebrar o mistério da Igreja que contempla, comovida, o mistério do sepulcro do Senhor, da morte, do estar morto, em que
esse tempo que não é tempo, mas que continua a ser tempo, como se continua a mesurar-se, não é? Em que o Senhor foi anunciar o Evangelho aos mortos, aos habitantes do Sheol, não é? Que estava na expectativa da consolação de Israel, e foi levar o Evangelho, ou seja, ele mesmo como vitorioso sobre a morte. Não é? Hoje estás comigo no paraíso, isto é, estás comigo. E onde eu estiver, aí o céu, porque o céu é o lugar onde se faz a vontade de Deus, não é? Portanto, este tempo sagrado, que é a Quaresma, a sucessão de 40 dias, e depois no Pentecostes, 50 dias, intercorrendo entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, e depois que nós celebramos no domingo. O domingo é também um sacramento, é o tempo que a Deus pertence, o dia que Deus fez. Ora, ao longo da Quaresma, nós fomos pautados por destas celebrações, as tentações de Jesus no deserto, que são de facto as nossas tentações, as nossas provas, que têm a ver com o pecado, como o pecado de Adão, o pecado em Babel, o pecado do bezerro de ouro, isto é, que representa, no caso de Adão, querer ser como Deus, a soberba, não é? O pecado de Babel, querer atingir ao céu, não é? Atingir o céu, não é? Ou seja, dominar Deus, no fundo, não é? O céu como dimensão da transcendência sobrenatural e divina, e depois o bezerro de ouro, não é? Que representa os cultos da fertilidade, a questão genesíaca da vida, de que nós queremos nos apoderar. São as grandes tentações, que no fundo depois são conceptualizadas pelos padres da Igreja e pelos monges, desde Santo Agostinho, Cassiano, Evagrio Póntico, que sistematizam os vícios que depois são compendiados nos 7 pecados capitais, isto é, as cabeças, as raízes de toda a errância da própria liberdade, como pode assim entender-se o pecado, não é? Mas os mais importantes, por modo de dizer, os 3 principais, que sintetizam todos os outros, a soberba, a avareza e a luxúria, que são a soberba, a origem das guerras, a avareza, a origem da miséria, e a luxúria, a origem da perversão e da bestialização do ser humano e da perversão da própria sexualidade, que em vez de ser serviço de vida, é de autodestruição, depressiva e suicida, podemos assim dizer. Portanto, a tentação isto é o pecado, não é? E por outro lado, a vitória de Cristo sobre as tentações, não é? As 3 tentações, não é? Do pão, nem só transforma estas pedras em pão, resolve os problemas de uma forma mágica da pobreza, etc. Os problemas, a segunda tentação, atira-te aqui abaixo e os anjos de Deus vão te proteger, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira, síntese das anteriores, tudo isto darei se prostrado me adorares, retira-te Satanás. Portanto, as tentações de Jesus no deserto, que venceu todas as grandes tentações do homem, que se esgotam, sendo que a tentação, que depois o texto grego diz perasmos, refere-se às tentações de Adão, às tentações do povo de Deus na travessia pelo deserto, no livro de Deuteronômio, e que as tentações de Jesus no deserto recapitulam as tentações de Adão, de Babel, do bezerro de ouro, as tentações do povo de Deus no deserto, no livro de Deuteronômio, e ele é vitorioso, não é? E repara, ele é vitorioso porque é o servo obediente, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, e por isso pode jejuar 40 dias e 40 noites, porque o seu alimento é fazer a vontade do Pai, como diz no Evangelho de São João. Depois, a tentação do tentar Deus, de pôr à prova, não tentarás o Senhor teu Deus, não é? E finalmente a outra, de um poder divinizado, a divinização da política, do poder. Tudo isto darei se apostares-me e adorares, só a Deus servirás, retira de Satanás. Mas Jesus mostrou-nos como é que estas tentações podem ser vencidas
através dos exercícios quaresmais, do jejum, da oração e da esmola. Outra, vimos também o sacrifício de Isaac, mas agora eu gostava de pôr à vossa meditação o que a passagem do Evangelho que é lida no quinto domingo da Quaresma, no ano C. Portanto, não será lida este ano, não é lida este ano, porque estamos a seguir o ano B, mas ocorre no ano C, e que é a mulher adúltera, e que acho que é sublime, porque é a lógica do perdão. No fundo, a Quaresma é um tempo que os padres da Igreja organizaram, inspirando-se no tempo de Jesus no deserto, na peregrinação do povo de Deus, nos 40 anos, a travessia do deserto, os 40 dias de Elias a caminho do Monte Horeb, e Jesus recapitula toda a história desta tensão dramática entre Deus e as forças do mal, digamos assim, que embora estejam submetidas a ele, têm espaços de intervenção livre. Não é? Portanto, a Quaresma, o tempo sagrado que os padres organizaram, como tempo forte de provação de dois tipos de cristãos, digamos assim. Aqueles que se preparavam para o batismo, os catecúmenos, que eram batizados na vigília pascal, e os penitentes, aqueles que tinham cometido pecados públicos e que eram submetidos a uma penitência severa, a chamada penitência pública ou canónica, isto é, organizada pela Igreja segundo os cânones. E a Quaresma era o tempo definitivo, o último, desta preparação, em que eram organizados escrutínios para saber se o catecúmeno já vivia como cristão, para depois ser batizado, ou se o pecador já estava arrependido e podia ser então perdoado, reconciliado com Deus e com a Igreja, em Quinta-feira Santa, que era o dia das endoenças. Os pecados a que era submetido a penitência pública eram aqueles pecados públicos, isto é, que tem a ver com o estado social do cristão, por exemplo, os pecados mais famosos entre aspas, quer dizer, que eram notórios, era o homicídio, o aborto e o adultério. Não é? Também havia a apostasia, portanto, homicídio, sobretudo dos inocentes, o aborto, não é? A apostasia, a renegar a própria fé, o adultério, eram estes pecados públicos que eram submetidos a uma penitência pública, e na Quaresma eram feitos os escrutínios para ver se o catecúmeno podia ser batizado e o penitente podia ser absolvido. Um dos pecados que é submetido à penitência pública, e por isso eram pecados públicos, era o adultério. De facto, uma das notas características que distingue Jesus da mentalidade do seu tempo eram várias, mas há duas, sobretudo, que os historiadores, por exemplo, John Mayer, sublinha, que é, por um lado, o seu estilo de vida. Jesus é um celibatário, não casa, por causa do reino dos céus, como ele depois vai explicar. Há eunucos que são eunucos pela natureza ou pela força dos homens, e há eunucos que se fazem em si mesmos eunucos por causa do reino dos céus, e é o seu caso. Não é? E outro ponto forte da sua doutrina é ser absolutamente contra o adultério, isto é, a unidade do matrimónio. Voltando ao princípio, Deus permitiu Moisés permitiu que se desse carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Ora, na Quaresma nós somos confrontados com um episódio que é realmente surpreendente e impressionante, que é narrado pelo Evangelho de São João, no seu capítulo 8, salvo erro, vou confirmar, no capítulo 8, que é o caso da mulher adúltera. E é muito interessante, vale a pena recordá-lo aqui para si, depois vou comentá-lo brevemente. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. O que é ensinava? É uma maravilha. São João dizia que se eles fossem a transcrever tudo o que Nosso Senhor ensinou, não havia biblioteca no mundo que comportasse
tantos livros. E começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu o que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, a começar pelos mais velhos, continuam a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos. E ficou Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ele respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isto é realmente surpreendente. A primeira coisa que surpreende é estes escribas e fariseus só trazerem a mulher, porque diz, esta mulher foi surpreendida em adultério. Mas o adultério é com duas pessoas, um homem e uma mulher. Porquê é que só trouxeram a mulher? Os padres da Igreja, nomeadamente Santo Agostinho, têm uma explicação curiosa. Porquê é que a lei só condenava a mulher e não o homem? Porque o adultério é um pecado dos dois. Então a explicação que se encontra na tradição interpretativa da Escritura e que depois Santo Agostinho e os padres da Igreja retomam é que a mulher é condenada porque foi a mulher que seduziu o homem. Eva seduziu o homem e, portanto, a mulher é que é responsável pela sedução e, por isso, deve ser apedrejada. Eu uma vez estava num convento de irmãs contemplativas a fazer umas catequeses, umas conferências e comentei com elas, por exemplo, o pecado de Adão e de Eva. E quando eles disse, as irmãs notem quem é a serpente seduz a mulher seduz o homem. E elas ficaram assim, não tínhamos pensado nisso, nós somos sedutoras. Enfim, olha, em todo o caso, a explicação que davam os rabinos e que os padres da Igreja assumem é que, de facto, a mulher é que é trazida porque a mulher é sedutora. Bem, não sei. O São Gregório Nazianzo tem já uma explicação em que, de certa maneira, descarta esta explicação unicamente de responsabilização da mulher, porque ele diz isto aconteceu porque a escritura foi escrita por homens. Bem, isso também já é uma exageração de São Gregório Nazianzo, porque de facto nós acreditamos, isto é, enfim, da Igreja, que a Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Bem, enfim, o que importa aqui referir o seguinte, não é? O que se trata aqui desta narrativa é que é a mulher e o marido, né, que dão testemunho do que representou para ela o perdão. Porque Jesus escreve no chão, é o único lugar em que se escuta, em que se ouve essa afirmação de que Jesus escrevia, mas disse: quem estiver inocente atira a primeira pedra. E todos foram-se embora, começando pelos mais velhos, que eram todos adúlteros. O pecado que está em causa é o adultério. E quando eram todos adúlteros, eles não tinham autorização para condenar aquela mulher. Aliás, eles sabiam. A lei de Moisés prescrevia que fossem apedrejadas, mas Jesus diz: atira a pedra o primeiro que não tiver pecado. E todos se retiraram, começando pelos mais velhos, eram todos adúlteros. E depois, no fim, Jesus levanta-se e pergunta-lhe: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isto é, não deixes de ser adúltera. Isto é, vai ter com o teu marido, reconcilia-te com ele e vive uma vida nova, não é? Quer dizer, o perdão é isso. Começar uma vida nova dá cabo do princípio. Nós assistimos hoje a estas tentativas, enfim, coisas impressionantes, as bênçãos, a fiducia supplicans do cardeal
Fernandes e do Papa Francisco, que insistem, né, nas bênçãos, situações, casais irregulares ou casais do mesmo sexo, quer dizer, abençoar os casais. Quer dizer, isto pode ser uma solução, digamos assim, usando uma linguagem, enfim, quase neutra, que resolve um problema, mas não resolve a questão. É uma situação cosmética. A única solução que traz paz a uns e outros é viver de acordo com o Evangelho. Vai, não tornes a pecar, deixa de ser adúltero. O exercício da sexualidade é reservado ao matrimónio. Viva a castidade por amor do reino dos céus, segundo a vontade de Deus. É a lógica da cruz. Esta é a única solução. Nós conhecemos eu conheço muitas situações destas em que, enfim, resolveram o problema, mas no fundo, como dizia a minha irmã recentemente, mas não são felizes. A única solução que traz a felicidade é o perdão. Vai pedir perdão ao teu marido porque foste adúltera, deixa de o ser, recomeça a vida. E este é o perdão. O perdão é a possibilidade de começar de novo uma relação que foi, enfim, que é a relação original. Nem só, é uma só carne, é uma só, um só ser, não é? É o princípio. Esta passagem é muito importante porque o encontro com Jesus Cristo, e eles testemunham isso, refez uma situação que estava quebrada pelo adultério. E eles reconciliaram-se, perdoaram-se mutuamente e recomeçaram a vida e deram testemunho. O encontro com o Senhor restaurou o nosso matrimónio. Não são estas bênçãos da fidúcia súblicas que vão resolver o problema. E por isso esta passagem do Evangelho é muito importante. O Senhor não condena, mas vai e não tornes a pecar. Este é o sentido do perdão que na Quaresma e no tempo pascal se celebra. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.